chegado o grande momento! O Enem é no próximo domingo, dia 3, e nossa semana de tendências está a todo vapor. Hoje a gente fica por dentro das principais apostas de língua portuguesa. E aí, simbora? Roda a vinheta! Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esses versos de Gonçalves Dias dão uma ideia da potência poética da língua portuguesa. Ler é fundamental. Compreender e interpretar o nosso idioma é essencial. Tô certo, professora Marilúcia Corel? Tá certíssimo, como estamos? Tudo bem? Seja bem-vinda, professora, Obrigada. mais uma vez. O que podemos esperar da prova desse ano? Existem muitas expectativas, mas eu acho que para esse ano não haverá muita mudança na estrutura, na forma de se pedir o conteúdo ou até mesmo em relação à temática, o aspecto que se exige da redação. Então, para 2019, eu penso que não haverá grande mudança. Bom, então, na sua opinião, professora, quais são as tendências? Quem vai aparecer em literatura? Bem, se eu estou apostando em não mudanças, Sim. então provavelmente penso eu que autores como Carlos Drummond, a Bandeira, a Cecília Meirelles, eles irão aparecer, ou pelo menos um deles irá aparecer. O modernismo é sempre muito recorrente na prova. E romantismo é uma boa aposta? Eu acredito que sim. Vamos pensar, nós estamos em 2019, em 15 de novembro, nós teremos os 130 anos da Proclamação da República. Olha, pertinho. Então, pertinho, daqui a alguns dias. Então, se a gente pensa em república, a gente pensa na construção da identidade, e aí nós temos o modernismo, que fala muito dessa temática, e o modernismo, de alguma maneira, faz referência ao romantismo, que foi a primeira era literária, fase literária, que traz esse tema, né, a questão da construção da identidade nacional. Então, eu acho que pensar em romantismo, pensar nesse aspecto mais nacionalista, até por conta dessa data, né, de 130 anos da República, seria uma aposta interessante. O que o estudante não pode deixar de saber sobre esse movimento? Muito bem. O romantismo, ele, principalmente quando se fala de poesia, ele é dividido em 3 etapas, 3 fases, né? Você tem a primeira, que a gente chama a geração que enfoca nos seus textos a questão nacionalista. Você tem a questão do índio como o elemento que vem para representar a nação, o início da nação. Um certo protagonismo. Sim, um protagonismo na construção dessa identidade. Nós temos uma segunda geração, que é a geração do mal do século, né? Com Álvares de Azevedo, por exemplo, em que você vai encontrar muita melancolia, né? Muita tristeza. E você tem a terceira geração, que o grande autor, escritor, é o Castro Alves, que já é uma literatura mais engajada, tem a questão abolicionista. Então, o romantismo, ele traz essas 3 vertentes. E, além da poesia, nós temos os romances, são os primeiros romances que começam a aparecer. E José de Alencar, por exemplo, é o grande expoente nesse período. Então, o romantismo teve uma grande importância na construção da literatura nacional, da literatura brasileira, e é quando nós começamos a ter o romance, o gênero literário romance, sendo produzido. Você trouxe algumas questões que são típicas, né, de como o Enem costuma cobrar esse assunto. Bora dar uma olhadinha? Vamos lá. Tá aí, questão 98, né, do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Por que essa questão, professora? Aparentemente, ela é uma questão que vai tratar de literatura. E aí nós temos a figura do José de Alencar sendo o elemento principal do texto, né? Mas, na realidade, essa questão não é de literatura.
É uma questão de interpretação de texto, né? Então, você parte de um grande autor, um pouco da sua obra, das características dele, mas a pergunta não se refere à questão literária. Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829-1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas deste personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Esse trecho foi retirado da revista História Viva, número 99, de 2011. E o enunciado é: com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Estranha essa opção, por quê? O foco aqui não é o romance ou os textos produzidos, nem a temática tratada, mas sim o que vai acontecer com o acervo inédito. Palavrinha-chave dessa questão: inédito. Ora, se é inédito, então não tem a ver com os romances, porque os romances já foram publicados, certo. Pelo menos os grandes romances. Se tiver algum romance aí escondido, nós não sabemos, pelo menos não nos chegou, né, ao conhecimento ainda. Então, esse texto não está aqui para te ajudar a compreender os romances. Certo. Né? Não é o foco. Letra B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Aqui também não está se falando necessariamente da importância dele, mas sim do resgate de algo que ainda não se conhece sobre ele. Sim. Obviamente, ele é importante, mas não é o foco dessa questão. Verdade. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Ele não foi só importante na história do Brasil imperial, ele é importante até hoje. Vou pular a letra D. A última, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. O texto diz que ele não escreveu só sobre isso. Então, não caberia. Então, a questão principal aqui, e é a resposta, é a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Por quê? Porque, além de escritor, ele era diretor de jornal, ele era folhetinista, então ele tem um olhar não só literário, mas também histórico. Ele foi ministro da Justiça. Né? Advogado. Deputado. Então, o olhar dele para aquela época era fundamental. E parte desse acervo inédito poderá contribuir para a memória dessa fase histórica, inclusive do Brasil, né? E também dessa identidade nacional que ele tanto discute em algumas obras. Mesmo sendo uma questão de interpretação de texto, como você disse, o conhecimento prévio iria ajudar aqui, né, professora? Se você conhecesse a vida do autor... Sim, mas aqui, nesse caso, o principal é a atenção em relação ao detalhe. Principalmente a palavra inédito. Inédito. Ali a chave é o inédito, porque senão você pode se enganar, né, ou cair na armadilha de que ele está falando dos romances, do que é possível, precisa se entender através dos textos dele, e a questão não é. Né? Então, o que pode se concluir a partir desse texto? Que essa digitalização é fundamental para a preservação da memória linguística e da identidade nacional. De modo geral, qual é o segredo para uma boa interpretação de texto na prova de língua portuguesa? É ler atentamente. Eu acho que esse é o primeiro e principal elemento de uma boa interpretação. Tanto o enunciado quanto o texto.
Veja, nessa questão que nós acabamos de ver, se você não para perceber o detalhe no finalzinho, você pode se deixar enganar pelo que o enunciado deseja de você. Então, aquela palavra é fundamental para esclarecer. Obviamente que se você conhece quem é José de Alencar, o que ele fez, qual a importância dele, isso pode contribuir, não só nessa como em outras questões, para se chegar a uma conclusão. Entretanto, os detalhes tanto do enunciado quanto do texto são fundamentais para se chegar a uma resposta adequada à interpretação de texto. Professora, vamos lá. Gramática. Você acha que vem um pouco mais forte nesse ano de 2019? Eu acho que ainda não. Ainda não. Continuo apostando que grande parte das questões de língua portuguesa virão na base de interpretação de texto, que é de todas as edições, a maior parte das questões, metade talvez, sejam nessa linha. E aí você tem a questão pronominal, que sempre cai, e variação linguística, linguagem verbal, não verbal. Então, são questões que estão sempre presentes e que o aluno precisa estar atento. Mas isso não significa que ele não tem que ter conhecimento gramatical. Opa. Porque o conhecimento gramatical vai ajudá-lo, inclusive, numa interpretação de texto. Afinal, uma vírgula pode fazer diferença. Opa, pois é. Dentro dessa prova, desse perfil de prova que você acabou de traçar aqui pra gente, o que o Enem exige do estudante dentro da gramática? A gramática, ela vem facilitar a nossa percepção e a nossa compreensão de como a língua funciona. Tipo uma ferramenta É mesmo. uma ferramenta, né? Então, saber como utilizar essa língua para que a comunicação ocorra de maneira adequada é que é fundamental. Então, eu não posso descartar. É a minha língua, eu preciso saber como ela funciona, como que ela se apresenta tanto na oralidade quanto na escrita. Fora a redação, né? A gente sempre precisa Com certeza. Né? Tem que ter. Tem que ter. Bom, e variação linguística? Sim. Como que deve aparecer, professora, na prova? Ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Ela pode acontecer por conta, por exemplo, de aspecto regional. Então, existem vocábulos que no Sudeste se apresentam de um jeito e no Norte são sinônimos, não é aquele mesmo vocábulo. Existem também aspectos históricos. Há vocábulos que há 40 anos eram utilizados, 100 anos eram utilizados e hoje não mais. Então, a variação acontece porque a língua é viva, né? Existem influências que podem ser históricas, podem ser sociais, podem ser regionais, podem ser de ambiente, né? E então eu preciso ter esse conhecimento, saber que existe e interpretar de acordo com o que se pede ou adaptar as possibilidades da língua dentro de cada realidade. Bom, você trouxe mais uma questão, bora dar uma olhadinha? Vamos lá. Tá aí, questão 120 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação, tá contigo. O texto nos diz o seguinte: palavras jogadas fora. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora, pincha fora essa porcaria, ou mandar embora, pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciado direto ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento cidadino, está fadado à extinção?
É louvável que nos preocupemos com a extinção de ararinhas azuis ou dos micos-leão dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. E aí nós temos o seguinte enunciado. A discussão empreendida sobre o desuso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários conforme sugere o título. Ele não falou em momento algum em dicionário. Não. Então essa opção a gente já pode deixar de lado. O cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. Ele vai falar de extinção de animais, mas ele não vai fazer esse tipo de comparação. A discussão aí não é o que é mais importante. Sim. Ele usa esse elemento, esse recurso, essa comparação, mas não para isso. É só para dizer assim, o quanto se importa com um e, de repente, não se importa com outro. Sim. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. Segura essa. Vamos segurar. As gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua, o que o texto diz exatamente o contrário. Ele diz que essa palavra, provavelmente, a palavra pinchar, vai morrer com a geração que a usa, Sim. porque a dele já não faz mais esse uso. O mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. Não é que ele exige, ele proporciona por conta das trocas, por conta das misturas, né? Pela vida da língua, né? Pela própria vida da língua. Então, voltemos à questão C, a opção C. Sim. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. E ele vai falar de preconceito no texto. Ele vai dizer que a própria gramática normativa muitas vezes incentiva esse preconceito. E aí eu quero aproveitar e pensar aqui num aspecto interessante. Já há algum tempo se pensa num tema voltado a essa questão para a prova da redação do Enem, a questão do preconceito linguístico. Esse texto está trazendo elementos que podem ser motivos ou argumentos ou bases para um tema, caso seja, né, a questão do preconceito linguístico, que já é uma aposta há uns 3, 4 anos. As pessoas estão esperando esse tema. Não sabemos, vamos ver, né? Mas a opção aqui seria a C, porque as outras não cabem aqui, né? E aí a gente está falando de variação e, obviamente, que a leitura e a interpretação são fundamentais para se chegar a essa opção. Bora aproveitar o ritmo e partir para outra questão? Sim, vamos. Questão 109 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Por que essa questão, professor? Aqui nós temos uma questão que vai trabalhar linguagem verbal e não verbal. E é muito curiosa essa figura, porque se estivermos atentos, é como se nós estivéssemos dentro do carro na posição de motorista. Sim. Né? Mas, além das imagens, que é uma sequência, né, há uma frase em destaque. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Então, o tema é trânsito, a imagem nos traz a ideia de trânsito. Sim. E o celular aí interferindo nesse agir no trânsito. E aí o foco é o motorista. Sim. Né? Então, a imagem complementa ou nos ajuda a entender qual é o foco da preocupação dessa propaganda, dessa imagem, né? Desse texto verbal não verbal. Então, o enunciado nos diz, nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para: opção A, manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres. O foco aqui não é o pedestre, é o motorista. Então, obviamente que quem foi a vítima, né, foi uma criança, um pedestre, mas o foco aqui não é esse pedestre. Tá? Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. A vítima aqui sim era uma criança, mas só crianças são atropeladas? Não. Não.
Esse é um belo distrator aí, professora. Né? Então a pessoa pode ficar assim, será? Não é só criança, veja, a gente tem que entender o contexto completo, né? Eu separaria essa. Separaria essa? Deixa eu separar aqui para ver que, né? né? Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. Bem, se a vítima estivesse segurando um celular, eu até poderia pensar, mas o celular continua na mão do motorista. Então, eu descarto essa opção. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no trânsito? E aí? Eu gosto até. Gosta, né? Gosto também. E a última opção, alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das grandes cidades. É questão muito geral. Então, de tudo que a gente viu, de como analisamos, a gente chega à conclusão que a letra D é a correta, né? Você tinha separado aqui a B, mas a correta é a D. O foco é o motorista. O que se quer é que a mudança haja no comportamento desse motorista. Exato. Então, a imagem e o texto se complementam. Não daria para chegar à conclusão do que se quer sem a junção dessas duas maneiras de se expressar. Prova domingo. Então, qual é aquela dica final, assim, sobre interpretação, literatura, o que você quiser, aquela dica final, esse conselho? Eu acho que, faltando tão pouco tempo, é hora de começar a desacelerar. Olha aí. Então, o candidato precisa descansar, dormir adequadamente, um tempo razoável, se alimentar bem, né? Mas a gente sabe que nem sempre você consegue desligar completamente. Então, dê uma olhada naquilo que, de repente, para você ou para o candidato, seria o mais difícil, a matéria mais delicada, aquilo que ainda tem uma duvidazinha. Então, aproveite esse tempo ainda para pesquisar, para tirar aquela dúvida, para fazer um exercício, mas nada muito estressante, né? Não perca a noite de sono. Agora é momento de acalmar. Acho que essa é a grande dica. Senão, você vai chegar na prova estressadíssimo e aí pode ser que aconteça aquele branco horroroso que às vezes acontece. E depois você fala, caramba, eu sabia! E você tem pouco tempo, são muitas questões. Então, se você não tiver calmo, consciente do que está fazendo e evitar situações que te deixem muito agitado, você pode se prejudicar. Então, o momento agora é se acalmar. E, se ainda tem uma questãozinha ou outra, busque tirar aquela dúvida, né? Faça a sua pesquisa, procure os programas da TV Escola, né? Tem vários programas maravilhosos. Então, vá lá no tema que você tanto espera, que tanto precisa, mas desacelera. Desacelera para que no domingo se acorde bem, disposto, saudável, né? E chegue cedo ao local, procure sentar numa posição, num local que você fique mais à vontade, faça tudo corretinho, né? E para que na hora não ocorram surpresas que não sejam tão agradáveis assim. Professora, muitíssimo obrigado por toda a ajuda de sempre. Muito obrigado mesmo, viu? Estamos juntos, é isso aí. Agora a professora Marilúcia passa a bola para o professor Vinícius Oliveira. Ele que vai tirar mais dúvidas nas redes sociais da TV Escola. 6h30 da tarde, hein? Não vai perder. No Facebook é fb.com/TV Escola, Instagram @TV Escola e no YouTube, youtube.com/TV Escola. Até lá!